Está no ar, meus irmãos, mais um programa Palavra Viva. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos juntos para mais um dia de aprendizado por meio do programa Palavra Viva. Eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você que me ouve, me mandar uma mensagem, fazendo seu pedido de oração, é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal do YouTube é Miqueias Alves. Siga-me lá que temos conteúdo de qualidade para vocês. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede diante a Tua presença. Fala conosco mais uma vez mediante a Tua palavra. Abençoa os ouvintes dessa programação e que o Senhor possa fazer coisas maravilhosas por nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149 Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355 Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98896-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. O telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-305387. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados. O Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98105-4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Hoje eu quero meditar com vocês na primeira parte da mensagem, que tem por título A Busca pela Felicidade e o Cuidado Soberano de Deus sobre nós. A busca pela felicidade e o cuidado soberano de Deus sobre nós. E essa mensagem está embasada no texto de Provérbios, capítulo de número 16,
e o versículo de número 1. Provérbios, capítulo de número 16, e o versículo de número 1, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A história da Grécia Antiga é dividida em 5 períodos: período micênico, período homérico, período arcaico, período clássico e o período helenístico. No período homérico, nós temos a presença do principal poeta grego, Homero. E ele escreveu 2 dos principais poemas da Grécia, a Ilíada e a Odisseia. E a Odisseia é a aventura de Ulisses. Ulisses era rei em Ítaca. E ele foi convidado para participar de uma guerra dos gregos contra os troianos. E qual era o porquê dessa guerra? O príncipe de Troia havia pegado a mulher do rei de Esparta, Menelau. A mulher era Helena, maravilhosa Helena. E o príncipe de Troia, impiedosamente, a seduziu. Menelau, então, atravessado pelos ciúmes, declarou guerra contra os troianos e convocou que todos os gregos lutassem a seu favor. Ulisses não queria ir à guerra. Ulisses vivia em Ítaca, de boa com a sua mulher Penélope. Ulisses estava no seu lugar. Ulisses era adorado por seus súditos. Ulisses era um rei aplaudido por onde passava. Não queria de jeito nenhum ir para aquela guerra. Mas Menelau constrangeu todos os reis gregos a participarem dessa vingança contra os troianos. Ulisses, então, teve que ir. A verdade é que a permanência de Ulisses na guerra foi de 10 anos. E durante esse tempo, os troianos, na verdade, estavam ganhando a guerra. Os gregos estavam tomando um pau. De modo que Ulisses teve a ideia, que todos nós já conhecemos, de construir o famoso cavalo de Troia. O cavalo foi construído, encheram de soldados dentro, e foi dado de presente aos troianos. Os troianos, bêbados, comemorando aquela vitória sobre os gregos, foram surpreendidos então por soldados gregos descendo do cavalo, conquistando a cidade e a destruindo. Aí então, Ulisses foi condecorado como herói da guerra e assim começou a se preparar para voltar para casa. Mas a questão é que durante a guerra, Ulisses fez uma bobagem. Ele furou o olho do Cíclope Polifêmor, que era o filho de Poseidon, o deus dos mares. E aí, meu amigo, não ficou bom. Ele furou o olho do deus dos mares, do Cíclope, do filho dele. E aí não prestou. E o pior é que um Cíclope só tem um olho. Poseidon, então, enraivecido, resolveu aborrecer Ulisses. E Ulisses acabou tendo que levar 10 anos para voltar para casa. Claro, deus dos mares na Grécia tinha tudo para aborrecer Ulisses e Ulisses não conseguiu voltar para casa. Dos 10 anos que Ulisses levou para voltar para casa, 7 anos foram passados na ilha de Calipso. Calipso era uma deusa grega, dizem que maravilhosa. Imaginem como quiser, é mitologia mesmo, nada disso é verdade. Só que Calipso se apaixonou por Ulisses. Ulisses queria ir embora. Calipso tinha uma ilha que era como um resort 5 estrelas. Ela tinha ninfas a seu serviço, uma espécie de paquitas que estavam ali limpando, fazendo churrasquinhos ou cozinhando frutos do mar. Mas então, que espécie de castigo era esse que Ulisses estava com tanto luxo assim?
A questão é que toda noite Ulisses ia para a praia chorar porque ele queria voltar para Penélope, para sua esposa, para Ítaca, para o seu lugar. E aí então Zeus, o deus dos deuses dos gregos, mandou que Calipso libertasse Ulisses. Calipso era uma deusa de quinta, tinha que obedecer a Zeus e libertar Ulisses. Então ela dá sua última cartada a Ulisses. Então ela disse: Ulisses, é o seguinte, eu tenho que te libertar, tenho que te liberar. Mas se você resolver ficar comigo, eu te dou a eternidade, a imortalidade, isto é, eu te faço um deus grego. Ulisses era um mortal, um humano qualquer que envelheceria e morreria. Mas ela estava não só lhe prometendo a imortalidade, como também a juventude para sempre. Ulisses tinha uma grande proposta em mãos, mas a sua resposta a ela foi a grande primeira resposta da filosofia do mundo ocidental sobre a busca pela felicidade. Ele respondeu: é preferível uma vida de mortal, é preferível a vida de um humano, vivida no seu lugar, no lugar certo, do que a vida de um Deus no lugar errado. Essa história ilustra bem para nós o quão abrangente é o tema da busca pela felicidade. Essa é só a primeira resposta da história da filosofia sobre esse assunto, mas daqui dessa nós já podemos tirar muitas respostas. Mas depois dessa, muitas outras respostas foram formuladas e continuam sendo formuladas até os dias atuais. Quando falamos de busca pela felicidade, falamos de uma busca que, no geral, é subjetiva, é controversa. O que é felicidade para mim? O que é felicidade para mim pode não ser para você. E o que é felicidade para você pode não ser para mim. Existe sim, é claro, uma ideia universal do que vem a ser felicidade no mundo ocidental, atrelada ao capital, a posses, a bens, mas que também para muitos é sinônimo de mais tristeza do que felicidade. O que deixa a questão aberta para discussão. O texto de Provérbios, capítulo de número 16 e versículo de número 1, é um desses textos bíblicos que nos faz refletir sobre o que é a busca pela felicidade, o que é a busca da felicidade. Nesse texto nós temos duas verdades bíblicas que andam de mãos dadas: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Embora alguém possa achar que uma anula a outra, isso não é uma verdade. Na verdade, uma completa a outra. Deus não pode deixar de ser soberano para que o homem tenha responsabilidade humana, e o homem não pode deixar de ter responsabilidade humana para que Deus tenha soberania divina. Na verdade, o homem só pode ser homem porque Deus é soberano. E também o homem só pode ser responsável porque Deus o fez responsável. Ou seja, as ações de Deus influem no homem, mas as ações do homem não influem em Deus. Deus é Deus sem o homem, mas o homem não é homem sem Deus. O que significa que o relacionamento do homem com o homem e o relacionamento do homem com Deus faz com que o homem torne-se mais consciente de si mesmo e mais consciente sobre Deus, o que o faz mais responsável sobre si e Deus. É complicado de entender, exatamente por causa da insuficiência humana. Mas não porque não exista uma resposta inteligível. Salomão aqui nos apresenta duas verdades fundamentais. Primeira, o coração do homem pode fazer planos. O coração do homem pode fazer planos.
Isso pressupõe para nós que o ser humano é um ser inteligente, que pensa, que toma decisões, que tem responsabilidades, que prevê as consequências antes delas acontecerem e por aí vai. A pergunta então é errado fazer planos? Não. Deus fez o homem, Deus fez o ser humano um ser consciente e apto para assumir as suas responsabilidades. Uma das primeiras responsabilidades dadas por Deus ao homem foi de zelar pela criação. O mandato natural. Todo ser humano é zelador de Deus pela criação. Se Deus nos delegou responsabilidades é porque Ele sabia que nós éramos capazes de realizá-las. Mas qual é o problema nisso? O pecado. Antes da queda, nós éramos perfeitos, santos. Não possuíamos quaisquer inclinações para o pecado. Mas hoje em dia não é mais assim. Mesmo o crente salvo em Cristo ainda está habitado por esse corpo corruptível. Nós somos livres do domínio do pecado, mas ainda estamos sujeitos à presença do pecado por ainda estarmos habitados por esse corpo corruptível. Só na glorificação é que o crente salvo em Cristo será livre da presença do pecado, quando o corpo mortal se revestir do imortal. Mas até isso acontecer, existe uma guerra dentro de si, entre a carne e o espírito. Quer dizer, influi na vida do ser humano, primeiro, a sua própria natureza, segundo, o mundo, o sistema dominado por Satanás, e terceiro, o próprio Satanás. Então, enquanto não houver a restauração dos filhos de Deus, essa guerra não vai acabar. A questão é que a busca pela felicidade é uma das maiores ambições dos seres humanos. A pergunta a ser feita é possível ser feliz? E se é, então o que é a felicidade? Essas são perguntas intrigantes e que ao longo da história foram amplamente discutidas. Quando estudamos filosofia, há uma seção dedicada a discutir esse assunto, em busca da felicidade. Cada filósofo clássico discorreu sobre esse assunto tendo como base uma linha de raciocínio. Platão, por exemplo, tinha o eros, o desejo por aquilo que faz falta, ou seja, a felicidade é por aquilo que ainda não se tem e ser feliz é alcançar aquilo que se deseja. Aristóteles tinha a filia, o amor philos que nós conhecemos, a reciprocidade, a busca pela excelência por aquilo que se recebeu do cosmos. Então, enquanto Platão entendia a felicidade pelo que não se tinha ainda, Aristóteles entendia como a busca pelo aperfeiçoamento por aquilo que já se possuía ou por aquilo que já se recebeu. A grande questão que envolve o tema da busca pela felicidade, no entanto, é o fato que o ser humano é um ser caído. Então, como ser feliz ou como ir à busca da felicidade sem fazer disso uma ambição corrompida e tornar um ídolo ou um Deus falso? Como ir à busca da felicidade sem fazer disso uma ambição idolátrica? Essa é a grande questão em jogo no que diz respeito à busca pela felicidade. Timothy Keller, um importante pastor americano que possui uma igreja no centro de Nova York, escreveu no seu livro Deuses Falsos as seguintes palavras: por que realizar seu maior desejo é muitas vezes um desastre? Na Epístola aos Romanos, São Paulo escreveu que uma das piores coisas que Deus pode fazer a alguém é tratá-la segundo os desejos de seu coração. Porque a maior punição imaginável seria punir ou permitir que alguém realize seu maior sonho. É porque nosso coração transforma esses desejos em ídolos. Nesse mesmo capítulo, Paulo resumiu a história da raça humana em uma sentença. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador.
Todo ser humano precisa viver por algo. Algo deve capturar nossa imaginação, a lealdade e esperança mais fundamentais de nosso coração. Mas a Bíblia nos diz que, sem a intervenção do Espírito Santo, esse objeto nunca será o próprio Deus. Em vez disso, olharemos para algo bom e concederemos a isso uma devoção que é, em essência, adoração. Em outras palavras, o grande perigo de se estar buscando a felicidade é que bem podemos estar tirando Deus de sua centralidade e estarmos acabando adorando a dádiva no lugar do doador. Por isso, o ser humano pode fazer planos. Mas isso não significa que isso é o melhor para a sua vida. Às vezes estamos certos que o que decidimos para nós mesmos seja o melhor. Mas não estamos assentados, não estamos colocados sobre aquele que está no alto e sublime trono, que sabe de todas as coisas, que sabe do fim antes do começo. A gente conhece as partes, mas não conhece o todo. A gente acha que o que estamos fazendo nos levará para o melhor lugar do mundo, mas mal sabemos que podemos estar sendo conduzidos para um abismo. Deus nos dá liberdade para fazer planos, mas não dá liberdade para que realizemos todos eles. E por quê? Porque Ele é quem sabe qual é o melhor caminho para que nós andemos. Essa é a primeira parte dessa mensagem. E nós já podemos tirar como lição para nós que a felicidade é uma busca que, sem o cuidado soberano de Deus, não passa de utopia idólatra para nós. Deus nos deixa fazer planos, mas para que nós, no final da história, tenhamos certeza que quem governa as nossas vidas é Ele, com o seu grande poder, com a sua soberania, com o seu cuidado. Nós precisamos levar isso em consideração, porque a liberdade que Deus nos dá para que possamos fazer planos não é uma carta de alforria para que vivamos uma vida conforme os nossos desejos. Por quê? Porque os nossos desejos estão contaminados pelo pecado ainda. Se não fosse a ação do Espírito Santo na vida do convertido, para converter as suas vontades ao desejo por Deus, as coisas de Deus, nós estaríamos caminhando até hoje para um abismo sem fim, de uma vida vivida na prática do pecado e não na liberdade da cruz de Cristo, não na liberdade do sangue de Jesus, que nos deu liberdade em Cristo, tendo o Espírito Santo agora como morada e habitação do nosso coração. Nós precisamos levar isso em consideração. Deus nos deu liberdade para fazer planos, mas para que nós, no final da história, tenhamos plena convicção que o melhor de Deus, o melhor que Deus tem para nós, já está sendo consumado no processo, com a vontade soberana de Deus sendo realizada em nossas vidas. Eu quero orar com você. Talvez você tenha feito planos, talvez você tenha tomado decisões, talvez você tenha colocado em ordem muitos projetos, mas você não sabe de toda a história, você não sabe do fim antes do começo. Somente Deus tem esse poder, e para isso nós precisamos nos submeter à sua vontade. Por isso nós precisamos orar, por isso nós precisamos nos submeter à sua palavra, para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se concretize na nossa vida para sempre. Deixa eu orar com você. Senhor Deus, alcança esse, ó Deus, que está ouvindo esse programa de rádio, que talvez está com o coração ansioso, preocupado, cheio de planos, ansiedades, medos, desejoso que muitas coisas aconteçam e não saiba por onde começar. Senhor, que o Senhor seja aquele que conduza, que abra o entendimento desse, que seja a resposta da boca para ele, que ele possa compreender os planos eternos do Senhor para a sua vida, que nós possamos viver no centro da sua vontade para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva, dando continuidade nessa exposição. Que Deus continue nos abençoando e abençoando você em nome de Jesus.